Fala pessoal, então através aí dos ângulos notáveis, né, a gente consegue construir a nossa tabela da trigonométrica, certo? Então os ângulos notáveis são os ângulos mais utilizados, os que mais aparecem aí no triângulo. Então a gente construiu uma tabela, né? Essa construção da tabela trigonométrica, a gente sabe que seno de 30 graus é equivalente a meio, seno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2, seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2, certo? Cosseno de 45 graus vai ser raiz de 2 sobre 2, né? E cosseno de 60 graus vai ser o que? 1 sobre 2, né? Equivalente a 1 meio, certo? A meio. Então, tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3, certo? Tangente de 45 vai ser igual a 1. E tangente de 60 graus vai ser equivalente a raiz de 3. Certo? Agora a gente vai entrar nas relações, o que? Razões inversas de seno, cosseno e tangente, certo? Então a relação, né, as razões inversas é chamado o que? Razão inversa do cosseno é chamado de secante. Então a secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. A cossecante, né, a função inversa do seno, certo? Que é o que? Cossecante, né, de x é igual a 1 sobre seno de x. Certo? Então a nossa cotangente é o que? É a inversa da tangente, que a cotangente é o que? 1 sobre tangente de x, ou cotangente de x, equivalente ao que? Cosseno de x sobre seno de x. Certo? Então agora nós entraremos, né, em relações trigonométricas chamadas de fundamentais. Certo? Então relações trigonométricas fundamentais, né, são para auxiliar, para facilitar os nossos cálculos, né, em expressões aí que envolvem, né, trigonometria. Então uma relação trigonométrica fundamental é o quê? Que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, certo? Então a gente tem essa relação, né, como, né, relação fundamental aí. Certo? Então, o seno de x mais cosseno de x vai ser igual a 1. Então, uma demonstração. Considere o círculo trigonométrico abaixo de raio unitário, certo? Essa parte de raio unitário a gente, né, verá um pouco mais para frente. Então, aplicando, né, o teorema de Pitágoras, obtemos o que? Certo? Então, a gente tem, né, os lados aí do nosso triângulo, né, o nosso triângulo que, né, ODC, certo? Quem que a gente vai fazer aí? Então, o teorema de Pitágoras de quem? Quem que é a nossa hipotenusa? Hipotenusa é o que? O meu vértice, né, meu segmento de reto de O a quem? Né? Então, em relação a C, certo? Não é? Aqui a gente não tem um ângulo de 90 graus, então eu posto um ângulo de 90 graus, né? A gente tem o nosso OC aí. Então, OC ao quadrado é igual que a soma do quadrado dos catetos. Então, soma dos quadrados dos meus catetos. Então, meu cateto oposto aqui, esse cateto vai ser CD ao quadrado, certo? Ou DC ao quadrado. Com quem? Com OD ao quadrado. Então, ainda podemos verificar as seguintes relações, né? Que cosseno de θ é quem? Quem que é o cosseno de θ? É o nosso cosseno, é o cateto adjacente. Então, no cateto adjacente é essa reta aqui de O e D. E seno de θ vai ser quem? Seno é o cateto oposto, então de C e D. Então, OC, né, entre O e C, ele possui o que? Ele é igual a 1, certo? Então, o valor desse, né, o maior lado do meu triângulo, né, então, pela relação fundamental, OC é igual a 1, né, com o chamado de raio unitário. Então, substituindo, né, temos o que? Que seno ao quadrado de θ, θ é o nosso ângulo, mais cosseno ao quadrado de θ vai ser igual aí a 1. Então, lembrando, pessoal, quem que é esse eixo aqui, esse eixo Y meu aqui, esse traço vertical, né? Então, é o meu eixo de quem? Do seno, certo? Esse eixo aqui na horizontal,
a gente tem um eixo, né, do cosseno, certo? Cosseno. Porque aqui onde está o nosso cateto adjacente, né, aqui é o nosso eixo do seno, né, pelo fato do que, né, aqui é o nosso cateto oposto, certo? Então o eixo de seno, certo? Esse aqui, esse é o eixo de seno, esse é o eixo de cosseno. Quem que é o meu eixo da tangente? Então a tangente é o meu eixo que traça somente aqui esse ponto aqui. Então esse é o meu eixo aí da tangente, certo? Aqui vai ser quem, né? O nosso, o quê? O eixo de quem, né? O eixo da nossa, o inverso da tangente é o que? A cotangente, né? Certo? Então, o inverso aí do seno, quem que é o inverso do seno, né? O inverso do seno vai ser quem, né? O nosso cossecante. Então, o inverso de seno é cosseno menos 1, né? Que é a nossa cossecante, certo? Então, a gente tem a cossecante e a nossa secante. Então, é basicamente isso. A gente tem o eixo dos senos mais utilizado, cosseno, tangente, né, a cotangente, que é o inverso aí, né, da nossa tangente. E também temos quem, né, a cossecante, né, e a secante, né? Geralmente a secante, né, muitos ouvem dizer que a secante é onde a gente é um segmento de reta onde tem o cruzamento entre dois pontos aí. Então, as relações fundamentais, então seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1. A secante de x é igual ao quê? Né? O inverso de quem? Do meu cosseno, que vai ser 1 sobre cosseno de x. Cossecante é o que? É o inverso, né? Uma razão inversa de seno, 1 sobre seno de x. Cotangente de x vai ser o inverso aí da nossa tangente. E a tangente de x também pode ser escrita como cosseno de x, como seno de x, certo? Então a tangente, né, a cotangente aí é cosseno de x sobre seno de x, certo? Lembrando que a tangente é o cateto adjacente, né, sobre, né, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, o inverso é o, né, o cosseno de x, né, sobre seno de x. Então são, né, relações fundamentais, são etapas que são para facilitar a nossa, né, o nosso cálculo, a nossa resolução aí. Certo? Então aqui a gente tem um exemplo, né, um exercício em relação, né, às relações fundamentais. Então, considerando quem? Alfa. Quem que é alfa? Alfa é o meu ângulo, né? Alfa tem que ser o que? Maior do que zero e menor do que 90 graus. Então, alfa, né, pela essa relação, a gente sabe que ele é um ângulo agudo. Um ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus, certo? Então, calcule em cada caso os valores pedidos utilizando as informações dadas. Então, se seno de alfa é igual a 2 terços, calcule quem cosseno de alfa, tangente de alfa e quem secante de alfa, certo? Então, utilizando, né, a relação fundamental, que, né, o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, aqui a gente tem quem? Seno de alfa, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Utilizando seno ao quadrado de alfa, né, mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, o seno a gente tem. Quanto equivale ao seno? Exatamente isso. A 2 terços, certo? 2 terços, só que é seno ao quadrado. Então, 2 terços elevado ao quadrado, mais quem? Cosseno ao quadrado, né, de alfa igual a 1. Certo? Faço essa, né, essa fração que está elevado a uma potência, né? Uma fração de uma potência. Então, 2 ao quadrado vai dar 4 e 3 ao quadrado vai dar 9. Então, isolando o nosso cosseno ao quadrado de alfa, eu vou ter o quê? Cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então,
4, né, sobre 9 vai passar para cada igualdade, ele é positivo, ele vai passar aí negativo. Tranquilo? Então o que precisa ser feito mais aí? A gente precisa tirar o MMC de 9 e 1, né, que vai dar 9. Né, 9 dividido por 1 vai dar 9, 9 vezes 1 vai dar 9. 9 dividido por 9 vai dar 1 vezes 4, né? 9 menos 4. Então eu vou achar que em cosseno ao quadrado de alfa é igual a 5 sobre 9. Então, novamente, o inverso da potenciação, né? É a mesma coisa que eu escrevi o que cosseno de alfa, né? Isso, né, elevado ao quadrado. Então, isso é a mesma coisa que é raiz quadrada de 5 sobre 9. Então, a gente tem o valor de seno, que é 2 terços. Agora, a gente tem o cosseno de alfa, que é raiz de 5 sobre 3. Aí, a gente precisa calcular quem mais? Tangente e secante. Então, beleza. Quem que é a tangente de alfa? É o seno, né? É o tangente, o que é o cateto oposto, né, sobre o cateto adjacente, certo? Só que utilizando as relações fundamentais, a gente tem que seno de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então, tangente de alfa, que, nossa, que nome super estranho, né? Então, alfa é o meu ângulo, certo? Tangente é o que? A relação fundamental de tangente de alfa é seno de alfa dividido aí por cosseno de alfa, certo? Então, isso vai ser o que? Seno de alfa é igual a 2 terços, né? 2 terços dividido aí pelo cosseno de alfa, que é a raiz de 5 sobre 3. Agora a gente tem o que? Divisão de fração, copio o primeiro termo é 2 terços, copio 2 terços e multiplico aí pelo inverso do segundo. Inverso de raiz de 5, raiz quadrada de 5 sobre 3, vai dar 3 sobre raiz quadrada de 5, corto 3, vou ficar somente, né, com 2 dividido aí por raiz quadrada de 5. Então, para eliminar a raiz do denominador, então eu multiplico o meu numerador pela raiz de 5, né, e o meu denominador por raiz de 5. Né? Lembrando novamente, quando eu multiplico o numerador e o meu denominador pelo mesmo, né, o mesmo termo, é a mesma coisa que eu disser o que? Raiz de 5 dividido por raiz de 5 vai dar 1. Então eu não altero a minha expressão aí. Então isso vai dar o que? Né? Tangente de alfa vai ser 2 vezes raiz de 5 sobre 5. Então agora falta a secante, né? Em relação fundamental, a secante é o que? É igual a 1 sobre cosseno de alfa, certo? Então 1 sobre cosseno de alfa. Quem que é cosseno de alfa? Isso, exatamente isso. Raiz de 5 sobre 3, certo? Então 1 dividido por raiz de 5 sobre 3, copio o primeiro termo e multiplico pelo inverso do segundo, certo? Então, novamente, eu vou ter o que? Né? 3 raiz de 5. Então, a secante de alfa vai ser o que? Multiplico, tem o que? Raiz no denominador, multiplico pela raiz de 5 pelo numerador e pelo denominador. Quando eu faço essa multiplicação, eu não altero a minha expressão, certo? Então, a secante de alfa vai ser igual a que? 3 raiz de 5 sobre 5. Então, é basicamente isso aí. Então, a resolução utilizando as relações fundamentais, né, na trigonometria, então a gente conseguiu calcular aí. Certo? Então, tem aqui alguns exercícios para vocês fazerem, né, que possuem resolução. Caso vocês não conseguirem fazer, né, entre em contato comigo, que a gente irá fazer uma videoaula, né, para tirar essa dúvida de vocês. Certinho? Então, aqui também tem um exercício. Então, no triângulo retângulo, determina as medidas x, y, não, x e y indicadas. Então, use seno de 65 igual a 0,91, certo? Cosseno de 65 igual a 0,42 e tangente de 65 igual a 2,14. Certo? É só observar quais as informações que tem, se eu vou usar seno, se eu vou usar cosseno ou se eu vou usar tangente. Certo, pessoal? Para não ficar muito extenso, então essa parte de relações fundamentais exige um pouco mais de carinho aí. Certo? Então um grande abraço, até a próxima videoaula.